Amém, irmãos, paz do Senhor. Essa é a palavra do dia. A palavra do dia, ela está no livro de 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo de número 13 e versículo de número 12. 2 Crônicas, capítulo 13 e versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor: eis que Deus está conosco. Isso aqui foi um homem, um profeta, que falou isso para as pessoas. Deus está conosco. Essa é uma palavra tão fiel que o próprio Jesus falou no livro de Mateus, capítulo 18 e versículo 20. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eis que eu estou convosco. Mateus 18, 20. Todos os dias, até a consumação dos séculos. O camarada que fez o hino, que diz: Senhor, eu sei que tu me sonda, é porque está escrito num salmo que dizendo, o rei Davi dizendo: Senhor, eu sei que o Senhor está em todo lugar. Se eu for no fundo do mar, lá o Senhor está. Se eu chegar no céu, tu lá está. Onde eu estiver, o Senhor está, e me conhece, e me sonda, e me cercar-te em volta, conhece o meu andar, conhece o meu deitar. O verdadeiro cristão, ele tem uma visão que Cristo, o poder de Deus, está com ele em todas as horas, em todos os lugares. Ele sente a presença de Deus como uma presença real e teme a presença de Deus. Geralmente nós demonstramos uma falta de fé muito grande. Estou falando nós para não apontar os outros, mas verdadeiramente precisa ter cuidado nisso aí. Porque às vezes você vai dizer uma coisa e uma pessoa está presente, você não diz, porque ele está ali. Você diz: vou respeitar pelo menos a presença dele, porque ele está aqui. Eu falei umas coisas agora nessa viagem por causa de uns homens que estavam desfazendo no meu serviço, e até o rapaz que estava comigo disse: o senhor tem muita coragem, porque eu disse lá na frente dele, digo: não, eu tenho profissão de muitos anos, sou um profissional, e esse pessoal que está falando essas besteiras, eu vou lá fora, vou trazer um GPS, eu vou terminar o serviço e passar na cara deles, que aqui tem muita engenheiro, que ninguém sabia nada, e quando eu cheguei apareceu um monte de engenheiro para dizer que meu serviço não está bom. Então eu falei com coragem, porque meu Deus está comigo, e onde eu vou, ele está comigo. E eu falei a verdade, sem palavra pejorativa, mas sabendo que a presença de Deus é real. Mas muitas vezes o covarde não fala na frente de ninguém, porque teme a presença, mas não teme a ausência. Então o crente, na hora que ele faz uma coisa que desagrada a Deus, ele está como achando que Deus não está vendo ele. Tem condições dele fazer aquilo e ninguém vê, ninguém. Entre quatro paredes, na surdina, mas não, Deus está com o camarada todos os dias e todas as horas onde ele vai. Por isso que esse camarada que escreveu 2 Crônica 13, 12. Eis que Deus está conosco, à nossa frente. E é verdade, Deus está com nós à nossa frente. Muitas vezes nós não vemos. Um homem chamado de um profeta velho, meio profeta e meio bruxeiro, foi convidado por um rei, chamava-se Balaão, o nome do homem. E o rei Balaque, dos descendentes do pessoal de Moabe, quando Israel ia naquela viagem itinerante rumo à Terra Prometida, eles conquistavam reinos, tomavam terra, faziam tudo. E quando eles chegaram próximo ao reino, entraram dentro do reino de Balaque. Balaque mandou chamar Balaão,
que era um bruxeiro e se fingia de convertido a Deus, mas ainda era um bruxeiro. E disse: vem que um povo muito forte chegou perto da onde a gente mora, e eles estão ameaçando a minha terra, e você vem para amaldiçoar eles para me vencer, porque tudo que tu amaldiçoa fica amaldiçoado. E o homem veio. Na metade da viagem, a jumenta que ele vinha montado não quis mais andar, empacou. E ele lutou e nada, e até que ela foi pelo muro, assim de banda, vendo uma visão, e imprensou o pé dele numa parede. Ele terminou espancando ela. E a jumenta falou, disse: rapaz, por que você me espanca? Eu trabalho para você durante muitos anos, nunca fiz isso. Repara ali, quando ele olhou, estava o anjo do Senhor com a espada desembainhada na frente para matar ele. E a jumenta viu. Muitas vezes um bruto está vendo mais Deus do que o que diz que é sábio, que é cheio de ciência. Não vê Deus porque pensa que Deus é uma coisa normal. Deus é visto só com os olhos espirituais. Ninguém vê Deus com os olhos materiais. Essa é a razão do homem ter cantado aquele hino. Há um homem no recinto com semblante angelical. Ele diz que ninguém pode ver com lentes especiais, só vê com os olhos espirituais, porque isso é a verdade. Deus está na nossa frente, só que às vezes os brutos vê, o jumento vê e o sábio não vê. Não dá fé. Por isso que Jesus disse: graças te dou, Pai, porque tu ocultou essas coisas dos grandes e revelou para os pequenos. Tem camarada aí grande, cheio de teologia, dizendo que conhece Deus, que sabe de religião, que vê Deus. Nunca viu nada, é um brutamonte. É pior que um jumento, que jumento viu e ele não viu. E às vezes o inocente vê e diz, os outros não acreditam, porque ele é inocente demais, mal trajado. Ninguém acredita que ele tem Deus, nem que está vendo Deus. Deus está na nossa frente, está aqui o homem dizendo, mas ele não é visto na aparência da religião, ele não é visto nos dogmas da religião, ele no modelo das religiões. Ele é visto quando o homem olha para outro ser humano e vê ele a imagem e a semelhança de Deus. Quando ele aprende a amar, aí ele está com Deus. E quando ele não aprende a amar, e é mau, e quer matar, e é doido, e é cheio de fuxicada, de coisa, ele não tem Deus, nunca nem viu Deus, nem sabe quem é. Essa é a palavra de Deus. O mandado de Jesus é o amor. Só tem esse mandado. E o cara diz aqui: eis que Deus está conosco, à nossa frente, como também os seus sacerdotes. Exatamente. Nesse livro de... No capítulo 20 desse mesmo 2 Crônicas, versículo 20, a palavra de Deus diz que um homem se levantou pela manhã cedo, chamou o povo de Israel e disse: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus está convosco. Por isso vocês tema o Senhor e se sinta seguro, e ouça os seus profetas e prosperarei. 2 Crônica, capítulo 20, versículo 20. Eu sempre digo onde é que está, que às vezes você quer ler, na calma você quer ler a Bíblia. Então você vai para 2 Crônica, capítulo 20, e versículo 20, diz assim: e pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoá, e saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouve-me, ó Judá e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Os homens do mundo atual, eles precisam muito entender as palavras de Deus. O que tem de evangélico é um absurdo, mas o que tem de gente adoidado também é muito grande. Vivendo a sua opinião do seu coração mal, não presta atenção a nada, não obedece palavra, quer nem saber de nada. Porque Jesus disse assim: quem não recebe vocês, não recebe a mim.
O que tem de cara dizendo eu amo a Deus, eu gosto de Deus, só não gosto de negócio de pastor, ele querer mandar em mim e encher meu saco, dar ordem, quero nada, não obedeço de jeito nenhum, porque ele já vem desobediente da casa dos pais. A maioria dormindo hoje é desobediente, completamente desobediente, vai sair agora para a escola, desobediente a pai, desobediente a professor, desobediente a todo mundo. Onde ele vai, ele é desobediente. Se arranja um emprego, não cumpre com as coisas porque é desobediente, entra na igreja desobediente e diz que ama Deus, porque Deus é bom. É a única coisa que ele diz, ele não deixa de dizer. Só que no pastor ele não quer nem saber. E está errado, Jesus diz, quem não recebe vocês, não recebe a mim, quem não recebe a mim, não recebe aquele que me enviou. Por isso que o cara disse em 2 Crônica 20, capítulo 20, versículo 20. Ouve Israel, o Senhor teu Deus, e vocês estão seguros, escute os profetas e prosperareis. O profeta vive na igreja, não é para mandar no povo de Deus, obrigar o cara a não comer as coisas, dizer para ele o que ele deve fazer e não fazer na sua parte íntima da vida. Ele não tem essa autoridade de entrar nisso aí. Mas ele tem capacidade espiritual de receber de Deus as coisas e passar para a igreja. E os ignorantes do mundo atual tá por ali fingindo, tudo cheio de fingimento. Dificilmente você vê uma pessoa hoje de palavra que diz as coisas firmes. Eu tenho muita covarde. Ele na frente do pastor, uma coisa quando sai, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. E vai concordar com o quê? Se você não atende o pastor que está na terra enviado por Deus, tu vai atender Deus que tu nunca viu. É como a palavra amar. Se tu não ama o homem aqui na terra que tu tá olhando para ele, como é que tu vai amar a Deus se tu nunca viu ele, nem sabe onde ele tá? Eu não entrego também meu dízimo para pastor, nem coisa nenhuma, que Deus não precisa de dinheiro. Deus não precisa de dinheiro, mas ele precisa de uma organização terrena, que o dinheiro passa pela terra, faz as igrejas, ganha alma, vai buscar carro para as pessoas assistir o culto, paga a luz, tem mantimento na casa de Deus, e o cara não olha para a vida. Cada um é dono da sua pessoa, cada um é pregador, desobediente à palavra. É por isso que eu não boto muito pregador para pregar. Se você disser assim para você mesmo, o pastor devia me botar mais para pregar, então obedeça mais a palavra. Obedeça a palavra que Deus fala comigo e eu lhe coloco. Mas você é desobediente à palavra, querendo pregar para mim, eu não aguento não, eu não suporto não. Porque você tem que obedecer a palavra de Deus para poder me dizer para mim, olha, eu sou praticante da palavra. Agora vocês esperam aí que eu vou derramar no meio da igreja de vocês a palavra, porque eu sou praticante dela. Aí eu digo, tá bom, vou escutar você. Mas o que não pratica a palavra, que anda por fora da palavra, e tem a sua religião no seu coração, e quer derramar em cima de mim, então não, porque você não tá vendo meu dedo. Meu dedo tá balançando de um lado e para o outro. Não aceita esse tipo de coisa, porque tá errado. Eu só aceito quem tá pela palavra do Senhor. Aí eu vou buscar a palavra. Ele diz aqui, eis que Deus está convosco na nossa frente, como também os seus sacerdotes. Tá vendo? O sacerdote está na frente da gente. Da onde a gente vai buscar a palavra? Pegue a Bíblia, se você vai estudar esse estudo, porque quando eu prego assim, tem cabra que fica curioso, eu vou olhar. Pega a tua Bíblia no livro de Malaquias, capítulo 2, versículo 7. Olha o que diz a palavra do Senhor. Da boca do sacerdote deve os homens buscar a lei, porque ele é o anjo do Senhor dos exércitos. Pega a Bíblia lá em 1 Samuel, quando Saul vai atrás da jumenta perdida. Saul era filho de Quis e perdeu-se a jumenta, e ele foi atrás levando um moço. Procuraram por todo canto, não acharam. Aí disse, rapaz, vamos falar com o Samuel, que é profeta do Senhor. E o Samuel sabe da jumenta. Aí a palavra é tão boa de a gente entender quando a gente é obediente a ela, porque o moço diz assim, nós não tem nada para levar para o homem de Deus. Repare como o homem de Deus tem que ser agraciado com as coisas.
E aí o Caia pau para os alforjes, o cara diz, dá até um pão, vou levar para ele. Aí leva. Observa o homem de Deus chegando na cidade de Serepta, aonde foi para a viúva. Ele diz, vai buscar água para mim e pão para mim. A viúva diz, não, tem só um bocadinho de azeite. Eu estou catando uns cavacos aqui para comer um pãozinho mais o meu filho e depois morro. Ele diz, traga, que nunca mais vai faltar na sua casa. Como é que você que fecha a mão, que não abre para a igreja do Senhor, nem para o homem de Deus, você quer que tenha muito pão na sua casa, você sendo desobediente à palavra? Nunca vai ter, nunca, porque você é desobediente à palavra. O problema é esse. Meu filho, não adianta você ser religioso, se vestir bem, ter Bíblia, procurar andar direito, se você não é obediente à palavra. A palavra que é o negócio está na palavra. Por isso ele diz, Deus está na nossa frente e os sacerdotes também estão na nossa frente. Tocando as trombetas. O que é tocar as trombetas? Trombeta é dar um som alto. Significa alerta. Significa alerta. Quando rodearam os muros de Jericó, tocaram as trombetas durante 7 dias. E no último dia foi 7 vezes tocando trombeta. A trombeta significa alerta. A gente já ouve aqui na terra, prepara o coração a ouvir a espiritual no dia de juízo. Tem 2 numa cama, será tirado um e deixado outro. Porque só quem tem ouvido espiritual ouve a trombeta tocar e salta para a vida eterna. Por isso que ele diz que quem beber dessa água faz nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. É necessário ouvir o som da trombeta aqui na terra e ouvir no céu. E tocando as trombetas, o sacerdote, que é tocando a palavra, alertando o povo, para dar alarme, tá vendo? Contra a voz. E a palavra contra. Você vai ver um homem pelejando contra Deus. O nome dele é o quê? Saulo de Tarso. Atrás de brigar, atrás de matar crente, achando que aquilo não presta, que Deus não é daquele jeito, que Jesus não era nada, que Jesus era apenas um camada que apareceu pela terra mentindo e foi morto. Na hora que ele cai, no capítulo 9, presta atenção uma palavra que está escrito lá. Ele cai do cavalo, uma voz de duro é para ti recalcitar contra os aguilhões, tá vendo? Duro é tu bater contra Deus, companheiro. Mexer com o povo de Deus, querer ser juiz sem ser nada. É forte, rapaz, é forte. Por isso que segundo Crônica 13:12 diz assim, ó. Não pelejeis contra o Senhor, Deus de nossos pais, porque não prosperareis. Eu vou encerrar com segundo Crônica 20:20. Coloca isso no teu coração. Essa é a palavra do dia para a tua vida. E pela manhã cedo, eu estou pregando de manhã cedo, eu estou falando para vocês. Se levantaram e saíram ao deserto de Tecoá. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouvi-me, eu estou dizendo para vocês, me ouça, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém. Estou dizendo, me ouça, pessoal da igreja e morador de Cruzeiro. Crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguro. Deus é a nossa segurança, é o nosso escudo, é a nossa fortaleza, é a rocha. Crede nos seus profetas e prosperareis. Meu Deus, eu estou na igreja, mas eu estou achando que eu não tenho prosperidade. As coisas não prosperam, foi até bem, voltou para trás. De uma vez, prejuízo, coisas que não era para ter. Pois é, tá aí. É que você não deixou de crer em Deus. E por esse motivo não morreu, não foi para cadeia, você ficou seguro. Só que você não acreditou no profeta e não prosperou. É as duas coisas, tem que ser as duas coisas. Às vezes você faz uma e falha na outra. E aí fica difícil, completamente difícil, porque nunca vai faltar líder na terra cuidando do povo de Deus. E eu sempre, quando eu falo isso, eu digo que ele não manda nas pessoas. Não vai exagerar, dizer, nós vamos comer aqui, será bom a gente comer.
Eu vou já dizer para o pastor, não, isso aí já é puxamento de saco. Mas ouça o homem de Deus, obedeça a palavra dele, faça o que ele pedir, porque você prospera. A sua prosperidade, a falta de prosperidade está nisso aí. Tem muita gente sofrendo. Casamento não dá certo, as coisas não dão certo, prejuízo por cima de prejuízo, desmantelação de objetos, peleja para fazer uma coisa, não vai para lugar nenhum. Aí você pega o livro de Ageu, está bem pertinho do livro de Zacarias, é o antepenúltimo livro da Bíblia. Pega ele lá e repara o primeiro capítulo. Você olha para muito, mas alcança pouco, e o pouco que você bota dentro de casa escapa. É como quem bota num saco furado. Ageu, capítulo 1, presta atenção. Mas, meu Deus, por que é isso, meu Deus? E fica pelejando. Deus está dizendo, vai lá no profeta, pergunta a ele. A mulher tinha uma briga, era grávida de gêmeos, tinha uma briga de 2 meninos dentro da barriga. Foi perguntar ao profeta, vou perguntar ao Senhor. Porque perguntando o profeta, ele fala com Deus. O profeta disse, é 2 nações que estão dentro de você. Quase todo dia eu recebo uma ligação. Quase todo dia. Quase todo dia eu recebo uma ligação. De pessoas dizendo, meu pastor, pelo amor de Deus, a minha filha da nossa casa está de ponta cabeça, meu pastor. Se eu der uma dica pro camarada, ele escuta, entra no ouvido, sai no outro. Eu não vou dizer onde é que sai, que nem a minha avó dizia, porque é pesado demais. Não entrega o dízimo, não entrega nada, quer levar as coisas na marra. Com essa que Deus não precisa disso. E tal. Tudo bem, faça do jeito que você quiser. Cada um seja pastor de você mesmo. Não espere pastor, seja você mesmo pastor de você mesmo, que dá certo. Senão Deus não tinha deixado o líder. Deixou primeiro Noé cuidando da sua família. Depois deixou Moisés. Aí foi deixando. E por último você vai no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 13, eu acho. Obedecei, e o versículo 17, ou é 12, 17 ou 13, 17. Obedecei vossos pastores, e porque são eles que velam pelas vossas almas. Faça o que ele pede, não gemendo, porque isso não lhe será útil. Então o segredo da nossa felicidade está na obediência a Deus, primeiro o temor, obediência à palavra, porque nós se sente seguro, e a obediência ao nosso líder, porque nós seremos salvos. E eu não estou falando isso porque eu sou pastor, eu tenho meus líderes que cuidam de mim. Agora mesmo desobedeci uma coisa do meu pastor, que ainda estou chorando por dentro, porque era para estar sábado na central, e eu fui para o ramal, e cheguei no ramal, o carro caiu uma chuva, e eu fiquei preso lá dentro. Coisa que nunca eu fiz, sempre fui obediente ao meu pastor. Hoje eu estou indo lá onde ele está, vou conversar com ele um pouco, vou dizer para ele o que aconteceu. Agora eu quero orar com você. Meu Deus, meu Pai que está nos céus, grande e poderoso. Teu nome é santo, a tua palavra é real. Nesse momento, meu Deus, eu oro. Eu peço ao Senhor que comece a derramar o teu poder sobre nossas vidas. A vida parece parar, Senhor. O mundo parece desandar. E o temor da tua palavra, a obediência ao Senhor, parece fugir das pessoas. É um tempo de corre-corre, é um tempo que a própria palavra de Deus diz que a ciência aumentava e os homens corriam de um lado para o outro. Muita ciência, muita tecnologia, muita sabedoria humana parece dada pelo inimigo quando diz para o homem que comesse do fruto proibido, que a partir daquele momento ele era sabido e sabia todas as coisas. Meu Deus, eu tenho medo do que acontece, mas estou deixando tudo nas tuas mãos. O Senhor que sabe, o Senhor que pode fazer todas as coisas. Eu oro pela minha igreja que o Senhor me deu. Eu oro pelos membros que estão comigo, por cada casa, por cada um. E também oro pelo mundo em geral, até pelo o mundo, que os conflitos, que as guerras,
possa diminuir, que o Senhor possa olhar para a terra com os olhos misericordiosos, aliás, e abençoe cada um de nós, meu Pai. Em nome de Jesus te peço. Amém e amém.